Há muito tempo depois que duas grandes nações declararam guerra, o mundo deixou de ser como nós o conhecíamos. Os humanos de um lado iniciaram uma espécie de guerra contra uma corporação poderosa que estava fazendo experimentos com o DNA, misturando humanos com animais, se baseando na raça antiga chamada de lupinos, ou lupus, humanos que podiam se transformar em lobos. Do outro lado, a corporação estava forçando que a raça humana tivesse mais uma nova evolução, tentando torná-los mais fortes e mais resistentes a novas crises de doença que poderia trazer a extinção dos mesmos. Mas o governo não aceitou a investida da corporação e ordenou que a fechassem. Porém, Takafumi Watanabe estava perto demais de alcançar o sucesso com seus experimentos, e em menos de 2 meses, o caos e a guerra entre o governo e a corporação se instalou. Enquanto os humanos estavam em guerra contra essa corporação, uma nova pandemia se instaurou no mundo, matando praticamente quase todos os humanos, fazendo com que os híbridos e a corporação vencessem a guerra. E mesmo depois de terem perdido, alguns humanos radicais ainda atacavam a outra raça, causando ainda mais caos. Alguns anos depois, uma nova ordem mundial foi imposta pela ONU, onde para que os humanos não entrassem em extinção, teriam que coexistir com os híbridos e lupus, e repovoar assim o planeta novamente. Eu queria poder ter mais alguns dias com você. Queria poder te segurar nos meus braços. Queria poder te dizer o quanto eu te amo. Queria poder te ver crescer. Queria poder dizer tantas coisas pra você pessoalmente. Mas não poderei ter esse luxo, então saiba que eu te amo. Com amor, Kim Haru. Querido diário, hoje vai fazer 18 anos que nasci e que meus pais sumiram desse mundo. Não sei se eles morreram ou apenas tiveram que me deixar por algum motivo. Ninguém ousa dizer pra mim. Eu vivi dividida em 2 mundos. Híbridos, lupus coexistindo com humanos, e de coisas que eu não saberia explicar nem mesmo se eu tivesse prova. Faz 18 dias que eu fui exposta para o mundo como um ser sobrenatural. Meu grupo não era muito famoso. Meus apenas 100 mil seguidores na nossa rede social era fácil de lidar. Mas depois daquele dia em que eu me descontrolei durante um show e acabei machucando uma das minhas amigas, ela não morreu por sorte. No dia seguinte eu estava mundialmente conhecida. Como se isso não fosse suficiente, eu tive que pedir desculpas ao vivo para quase 4 milhões de pessoas simultaneamente. Eu queria pedir desculpas a todos os mundos. E também pedir desculpa à Embaixada de Proteção aos Humanos da Ásia por bular o Tratado de Paz entre Humanos e Coisas. Mas principalmente quero me desculpar às meninas do meu grupo. Eu não queria enganar nenhuma de vocês. Eu nunca quis me passar por humana. Eu não queria machucar você, Mint. Eu não queria machucar nem magoar nenhuma de vocês. E é por isso que eu estou saindo do grupo. Pela segurança de cada um de vocês. Depois desse dia, eu nunca tive mais paz. Grupos radicais de humanos começaram a me atacar pelas redes sociais. Passei a ser odiada por quase o mundo todo. Eu era a coisa estranha que fingiu ser humano para ser cantora.
Obrigada por nos receber aqui, Yuri. Não é de quê? Primeiro, gostaria de lamentar pela sua saída do Grupo Eclipse. Sua voz e sua presença irá fazer falta. Também irei sentir saudade da vida que tinha. A pergunta que não quer calar. Você realmente não sabia que era um ser sobrenatural? Não. Pra ser sincera, eu apenas desconfiava que era diferente das outras pessoas. Dos humanos. Pois eu era mais forte e nunca ficava doente. Talvez eu até saiba de algumas coisas, mas não é da conta de ninguém. Entendo. Você sempre teve uma vida bem reservada em relação à sua vida pessoal. Nunca falou dos seus pais ou da sua família. Meus pais biológicos são um grande mistério em minha vida. Mas naquela época eu só tinha 14 anos e estava assustada com o rumo que minha vida estava tomando. Eu apenas queria poder dizer que meus pais eram Theo e Scarlett Auditori. Mas isso me traria problemas. E talvez eu não teria chance de debutar em um grupo. Você disse uma vez em uma entrevista que adoraria contar a história da sua família e que alguém poderia ajudá-la a saber de onde você veio. É verdade. Às vezes não é legal ser a menina órfã da roda de amigos. Agora todos sabem a verdade sobre o que você é. Conte tudo o que você sabe sobre seus pais. Talvez podemos te ajudar a encontrar sua família biológica e fazer os outros entenderem um pouco mais sobre você, Yuri. Claro. Por que não? Vamos ao que interessa. Incendia totales. Olha, eu estou impressionado. Eu nunca pensei que vocês teriam essa evolução tão grande dentre uma semana e meia. Alpha, você está bem? Estou sim, Brian. Bom, como eu estava falando, vocês são bons. Ficaram mais atentos, não se descontrolaram como eu pensei que aconteceria. Mas eu venci de novo, por pouco. É claro que você ganhou, Alpha. Você é mais forte, mais rápido que a gente. Normal você ganhar. Como sempre. Gostaria de dizer alguma coisa, Bonnie? Não, Alpha, ela não quis dizer nada. Na verdade eu quero sim. Porque você sempre faz questão de jogar nessa cara que você é melhor que a gente. Por uma maldita vez na sua vida, você pode ser menos você? Ser menos eu? Você sempre faz questão de mostrar que é superior aos outros. Talvez seja seu ego de Um lupus? Desculpa por isso, mas eu não faço tal coisa pra poder me mostrar pros outros. Tudo bem, Alpha, a gente entende que esse é seu jeitinho. Na verdade, eu até gosto dele. Eu não gosto. Na verdade, eu detesto ele e sinto vontade de te quebrar na porrada. Entendo. Mas eu não pensei que isso te deixava chateada, Bonnie. Peço perdão por esse meu lado. Tá tudo bem. Na verdade, só vou acertar de boa se você nos der uma revanche. Uma revanche? Mas eu não vou apanhar à toa. Eu só aceito se tiver algo em troca. Não acha que está pedindo muito, Ômega? Nunca. Ok, se vocês conseguirem me derrubar, eu pago uma pizza pra vocês. Então prepare-se para perder, Alpha. Podem vir. Luna, posso entrar? Já está dentro. O que você quer? Eu estava me sentindo solitário no meu quarto. E eu não gosto disso. Aí eu queria saber se eu posso ficar aqui com você. O quê? Eu prometo que eu vou ficar em silêncio ali bem no cantinho. Tá bom. A propósito, já que está aqui, poderia terminar a parte do seu trabalho. Eu achei que você já tinha feito. Claro que já. A minha parte, querido. A sua está lá bem bonitinha te aguardando no meu computador. Mas Luna... Luna é o cacete. Não é pensando que você vai ganhar nota nas minhas costas de novo.
Vai logo terminar a sua parte, cara de rato. Você é má. E você é um mimado de merda. Chata. Filhote de grilo mal parido. Filhote de grilo mal parido? Aí, agora você superou, hein, Nuna? Termina logo essa merda que eu quero dormir. Luna, Sim, Theo. eu queria saber se eu posso dormir com você essa noite. Comigo? Sim, se você não quiser, tudo bem, eu vou... Tudo bem. Pode dormir comigo. Só pega seu travesseiro. O que é isso no seu rosto? Não foi nada, Sammy. Não sabia que hematoma é nada, James. Vamos, fale logo. O que aconteceu? Alguns alvos que eu não respondi bem enquanto trabalhava na cafeteria. Eles queriam meu número de celular. E eu disse que não queria relacionamento com eles, então tudo aconteceu tão rápido. Eles tocaram em você? Eles tentaram, mas eu bati neles. Com as minhas mãos, do jeito que você me ensinou. Você machucou suas pequenas e delicadas mãos com aqueles idiotas. Pelo menos eu tentei. Não tão bem quanto você, mas você me adaptou bem, não acha? Eu acho que você está se dando muito bem, James. Nem parece o mesmo garoto que eu me apaixonei há 1 ano atrás. Mas eu posso garantir que ainda sou. E eu não duvido disso. Uma garota veio te procurar hoje. Faz quanto tempo isso? Acho que 20 minutos ou mais ou menos isso. O nome dela é Aurora. Ela é bem bonita. Ela disse o que queria? Não. A não ser que era pra ligar pra ela. A conhece? Sim. Ela é uma peça do meu passado esquisito. Uma ex-namorada? É quase isso. Desculpa, pai. Eu só vi sua mensagem agora. Era importante? E eu trouxe as caixas que você pediu. Já estão no seu escritório e eu... Hope? Aisha? Olá, Gabe. E aí, gatinha? Meu Deus, como você tá diferente. Maior e mais bonita. E a gente nem mudou tanto, Graviel. Eu apenas cresci 2 centímetros. Mas pra mim pareceu uma eternidade. A cena está muito comovente, mas eu creio que as meninas precisam dormir. Devem estar cansadas da viagem. A gente já tava indo pra nossa casa. Vamos, Hope. O quarto de vocês agora fica aqui. A casa dos fundos onde vocês moravam. Nós tivemos que derrubá-la. É uma pena. Acho que isso não te agradou, não foi, Aisha? Mas aquele lugar estava caindo aos pedaços. É que eu tinha muitas lembranças de lá. Mas agradeço pela sua bondade, Sr. Salo.
O quarto de vocês fica no lado esquerdo da casa. Hope, seu uniforme está no seu guarda-roupa. Yasha, ainda não consegui resolver o problema da sua entrada na faculdade. Tudo bem, Sr. Salo. Agradeço novamente. Só tem uma cama? Agora cada uma terá seu próprio quarto. É sério? É sério? Sim, não esperavam por isso? Não. Devo confiar nessa bondade repentina do seu pai, Gabriel? É claro que não. A ideia foi minha de trazer vocês pra cá, de matricular a Hope em uma escola melhor, fazer sua matrícula na faculdade. Vindo de você, piorou. Qual é, Aisha? Ele está pensando no nosso bem. Claro, eu sempre pensei no bem de vocês. Eu já vi besteira demais por hoje. Quer saber? Eu vou dormir no meu quarto. Boa noite, Hope. E você, Gabriel? Fora. O quê? Você acha que vai ficar sozinho com a minha irmã no quarto? Pode tirar no cavalinho da chuva. Vamos, anda. Ah, tá bom. Boa noite, Hope. Boa noite, Gabriel. Me diga, minha versão mais bela do diabo é o último? Sim. Bom, todos os humanos que te ameaçavam de alguma forma estão mortos. E posso lhe garantir que todos eles estão no inferno. Ótimo. Eu não aguento mais nenhum minuto dentro desse lugar. O que vai fazer agora? Talvez voltar para Nova York para minha vida perfeita e sem nenhum estresse. Ou talvez visitar meus irmãozinhos. Faz tempo que eu não os vejo. Quase 5 anos. Será que eles cresceram e mudaram? Eu os observei de longe, Leona. E posso lhe garantir que eles são as crianças mais lindas desse mundo. Bom dia, moradores de Woodbine e todos os habitantes do Vale do Saum. Hoje, o dia amanheceu um pouco mais frio desde a semana retrasada, mas ainda sem previsão de chuva. Está fazendo 15 graus, recomendo que saiam de casaco. Por mais que fomos agraciados pela deusa por um clima mais frio, ainda estamos com um ar totalmente tóxico aos humanos, então não se esqueçam de sair com suas máscaras. Que cara é essa, Scarlett? É segunda-feira e eu odeio acordar cedo. E por causa desse idiota, eu fui dormir tarde ontem. Mas olha que mentirosa! Você que ficou acordada maratonando aquela série estranha. Vai se fuder, Theo. Só se for com você. Babaca. Não toca. Gente, essa aqui é a Hope Collerman. Hope, esses são os meus amigos, Theo e Scarlett Auditor. Eles são irmãos. Adotados. Sou muito linda pra ser irmã do cara de rata. Não liga pra ela não, Hope. A propósito, é um prazer conhecer a famosa Hope Collerman. Gabe sempre falou de você. Cala a boca, Theo. É um prazer conhecer vocês dois. Prazer é nosso, queridinha. Vamos pra aula. Ela já vai começar. Nos vemos no intervalo? Bom dia, Sammy. Droga, bom dia. Eu não queria te assustar. Você não me assustou. Dormiu bem? Sim, obrigado. E você? É claro. Parece cansado. Só um pouco. Tenho muita coisa para fazer hoje. Vai trabalhar na patrulha de hoje? Graças a deusa, não. Porém, por outro lado, ter coisas pendentes que eu só atrasei. E você? Vai trabalhar hoje? Infelizmente daqui a umas 4 horas. Bom, então dá tempo de curtir um pouco com o meu namorado? Acho que dá sim. Sim, Sr. Salo. Aisha, você sabe muito bem que você terá que pagar de alguma forma por eu ter colocado sua irmã em uma escola decente.
Ou você achou que eu faria isso de bom grado? Claro. O que você quer, Sr. Salo? Não seja ingênua. Shhh. Não chore, pequena humana. Você sabe que esse é o único jeito de retribuir o meu pequeno favor. Favor? Que favor é esse, hein? Você não fez mais do que sua obrigação de dar uma vida melhor pra mim e pra minha irmã. Foi você que adotou a gente. Não pedimos nenhum momento pra estar aqui. Aceita, Aisha. Você tem que proteger a Hope. Aceite. Tudo bem. Quando você quiser. Ótimo. Hoje às 2h, no meu quarto. Hoje o dia foi incrível. Tinha tantas pessoas. Os amigos do Gabe são bem legais. E a escola é tão grande. Chi, o que aconteceu com você? Onde você se machucou? Quem fez isso com você? Não poderia contar a ela as coisas que eu faço para vê-la com mais privilégios do que eu. Já deveria ser uma vitória para nós duas quando o John matriculou em uma escola melhor e ter uma vida um pouco mais normal. Vamos, Aisha, você consegue. Eu tropecei na cozinha e você sabe que eu fico com hematomas muito fácil. Mas me conta mais, como foi sua nova escola? Eu quero saber de tudo, não me esconda nada. Quero todos os detalhes. Tem 2 irmãos, Theo e Scarlett Outdoor. Eles são muito legais e muito briguentos. Tem um casal de gêmeos que também são legais. E o Gabriel é o carinha popular da escola. Todas as meninas e a maioria dos garotos ficam olhando pra ele o tempo todo. Você anda malhando bastante, não é, senhor Marombinha? Eu não tô mudando tanto assim, não. Na verdade, eu tô assim. Mas deve ser porque eu já tô entrando nessa fase adulta, né? E eu gosto disso. Gosta, é? Sim. Ficar mais forte. Não vai parecer um frango ambulante. Um frango ambulante? Essa é boa. Você não acha que eu vou ficar mais bonito? Não enquanto tiver essa cara de rato aí pra estragar. O que você tá fazendo, Theo? Agora me chama de cara de rato. Você tem mais cara de rato do que o Mickey Mouse. Eu tenho outra coisa que o Mickey Mouse não tem. Boa noite, Nuna. Por que você fez isso, Theo? Isso o quê? Me beijou. Por que fez isso? Porque eu quis. Droga, Theo, a gente é irmão. Somos adotados. E não é por nada não, mas por mais que sua mãe tenha me adotado, eu não te vejo como minha irmã. Cala a boca, Theo. Seu problema é que você fala demais. Olá, irmãzinha.